estarem aqui com a gente conversando nesse Zoom, que é o grande, o grande astro, né, da pandemia, Senhor amado. E a gente vai falar hoje sobre artistas e suas muitas profissões. Acho que hoje quase todos os artistas têm alguma outra profissãozinha a mais. E quem não tem, eu sinto que tem a necessidade de procurar e tal. E por isso que eu achei que era um tema interessante da gente conversar. Por isso estamos nesse Zoom do nosso espaço. Com a Fefa, com a Gisele e com a Thalita, que vão se apresentar daqui a pouquinho. E aí eu já quero também já emendar a primeira perguntinha, que é, só pra gente começar a esquentar, assim, vocês me digam se existe pra vocês hoje, vocês três estão bem consolidadas nessas outras profissões, né, em tudo que vocês exercem. Se existe uma das coisas que é a profissão A, aquela que é o carro-chefe, e as outras acabam sendo mais ou menos B e C, ou não. Se todas hoje estão no mesmo patamar, como vocês veem isso? Se isso foi acontecendo, como que tá hoje isso pra vocês? Pode começar quem quiser. Levanta a mão. Olá, tudo bem, pessoal? Muito bem-vindos à nossa aula. Adorei o convite. Obrigada, Claudinha, pelo convite. Obrigada, Gi, pela indicação. Amei. Eu hoje sou professora há 21 anos, né? É importante dizer isso, porque o meu core business, né? A gente chama isso de essa atividade principal no mercado de negócios, a gente chama de core business, né? Então, ainda até hoje, há 21 anos, o meu core business é dar aula, por incrível que pareça, porque não interessa o que aconteça na minha vida, os meus alunos sempre estarão lá por mim. Eu vou, eu volto e vem novos e vão novos, e ensinar realmente é uma coisa que me dá muito prazer ver as pessoas aprendendo algo, uma mensagem que eu tenho para ensinar, ou alguma atividade motora, alguma atividade intelectual. Eu hoje sou a representante de cultura na instituição do Sebrae, então oficialmente fui nomeada há 2 semanas pelo presidente do Sebrae, Wilson Poit. Yes, ou seja, o Sebrae, que é uma das mais engessadas instituições do governo, que só trata de empreendedorismo e negócios, né, de grande escala, está reconhecendo o meio cultural como, sim, um lugar de mercado, de negócios, de business, de gestão de carreiras, de gestão de empregos, né? Vejam, se não fosse pelo nosso trabalho hoje, a sanidade mental do mundo estaria severamente comprometida, a gente sabe disso. Então, e aí, lógico que dentro do meu core business ainda é da aula, então não interessa a minha renda, o quanto ela varie, se eu estou em cartaz com musical, ou se eu estou fazendo parte de um projeto de filme, ou de um projeto de TV, fiz novela no passado, a gente está sempre em cartaz com teatro musical, sempre audicionando para espetáculos, e eu entendo que a renda do teatro musical é uma renda complementar à minha renda fixa, que ainda é dar aula, né? E aí eu fiz o curso de empreendedorismo no Sebrae, empreendedorismo artístico, que já está indo para a 3ª edição, porque a gente fez uma edição no final do ano passado lá no Sebraezão, né? De empreendedorismo artístico. Depois a gente fez Centro de Referência, que é um braço do Sebrae só em economia criativa, e agora vai voltar para o Sebraezão. Então, foi super legal. E acho que eu respondi aí a sua pergunta, minha amiga. Vou me mutar aqui para as minhas amigas poderem responder. Achei lindo, Fefa, parabéns, você no Sebrae. Eu acho a gente tão mais chique quando esse tipo de coisa acontece, que a gente invade uma instituição tão séria, sabe? Assim, caretona. Parabéns, amiga. Carrega a bandeira. Muito bem. Vamos lá. Eu sou atriz e cantora. Já trabalhei com todas essas pessoas que estão aqui falando comigo hoje. Com a Fefa, que eu quase trabalhei num projeto que acabou caindo patrocínio na hora que a gente ia começar a ensaiar, né? Esse tipo de coisa acontece, tá, gente? Não é lenda. E aí, o que é com... Bom, eu estava sentindo... A minha escola é o teatrão de pesquisa. Eu venho da pesquisa, cabeção, teatrão, assim. E aí, fui para a Rússia estudar teatro, fiz Unicamp, achei que ia viver disso. Obviamente, não consegui.
E aí eu sinto que eu já dei uma vendida quando eu fui trabalhar com teatro musical. Tanto que vários amigos meus do teatrão, tipo, cortaram os convites para projetos e coisas assim, porque eu virei uma vida do mercado. E venho vivendo disso há pelo menos 10 anos. Só que eu sentia que existia uma ausência, uma falta de arte na minha vida, mesmo fazendo teatro musical, porque o musical é muito o projeto do outro, né? A gente realiza o sonho dos outros, das outras produtoras. E eu falava, cara, mas eu faço arte, né? Não é para ganhar dinheiro, não é para pagar conta. Se eu fosse para pagar conta, eu virava uma grande empresária e pagava bem as contas, né? Então, eu falei, cara, eu preciso de uma profissão B. E eu sempre pintei. Eu larguei as artes plásticas para fazer teatro. Então, eu resolvi me enfiar de cabeça. E nem faz tanto tempo, faz um ano que eu fiz um curso de tatuagem. E aí comecei a me arriscar. E, tipo, só que eu não sabia se ia rolar, porque você tatuar alguém, você precisa de ter alguém que confie muito em você. Eu falei, cara, quem que vai querer que eu tatue a pessoa? E do nada, começou uma avalanche de gente me escrevendo, querendo que eu fizesse 1000 projetos. Então, assim, eu acho que logo que eu me formei, em um mês, eu já estava com um estúdio montado, com a agenda lotada e fila de espera. Foi bem fora da curva, assim, eu não esperava por isso. Então, atualmente, eu tenho um estúdio de tatuagem e eu confesso que eu acho que às vezes me falta um pouco de ganância, porque eu podia trabalhar para morrer. Mas também tem uma coisa que é qualidade de vida, sabe? Então, assim, eu tento tirar mais ou menos o que eu tiro com teatro musical. Se eu não estou em cartaz, tatuo um pouco mais. Se eu estou em cartaz, tatuo um pouco menos. Mas eu não tenho uma atividade que seja meu core business. Acabei de aprender com a Fefa. Não tenho uma atividade, mas as duas atividades pagam as contas. Só que eu consigo, a partir do momento que eu faço tatuagem, falar não para os projetos que eu não queria, que eu não quero fazer, porque artisticamente não me interessam. É mais esse lugar que a tatuagem entrou para mim. Então, gente, eu vou fazer um resumo das coisas que já fiz, né, e que hoje eu faço. A minha primeira atividade, o que eu primeiro fiz na vida foi ser bailarina. Eu me formei em dança pela Escola Estadual de Dança Mário Leneva, que é do Teatro Municipal lá do Rio de Janeiro. E aí depois eu me formei na Faculdade de Nutrição, Unirio. Depois eu me formei na Cal, em teatro. E daí então eu comecei a trabalhar com teatro mais, né, depois que eu me formei na Cal, já no último ano, assim. E na época eu tive um restaurante também no Rio. Eu já tive um restaurante que a gente fazia almoço executivo e à noite era uma creperia. E aí, já meio velha, assim, depois de um tempo no teatro, eu comecei a, enfim, ver essa onda de musical, mas acabei entrando até um pouco tarde. E eu falei, eu acho que eu posso juntar a dança, que foi uma coisa que eu já fiz e que eu já tinha parado de dançar, e usar isso a meu favor agora. Eu fiz minha primeira audição, que foi para o Gypsy, faz uns 10, 11 anos, que foi meu primeiro musical. E daí, então, eu comecei a estudar canto, nessa época que eu fui fazer audição só. Deveria e gostaria de ter começado antes, mas não era uma coisa que fazia parte da minha vida, ainda não era um mercado também aqui no Brasil, né? O teatro musical estava começando. E aí, então, a minha primeira atividade é o teatro, é ser atriz, assim, eu não digo como sustento, mas como realização, é uma coisa que eu tenho necessidade de fazer, onde eu me realizo é estando no palco. E nesse vai e vem de teatro musical, eu sou do Rio, né? Acabei ficando nesse eixo Rio-São Paulo e alguns anos eu vim morar aqui em São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, eu fiz a minha primeira produção de elenco, que foi para uma peça de teatro lá no Rio. E aí foi uma coisa meio que de brincadeira, assim, eu quero fazer, conheço muita gente. E depois veio o Alegria, Alegria, que foi, então, a primeira produção de elenco em teatro musical, que a Thalita fez, inclusive. E passou um tempinho, aí depois eu fiz o web, e aí começaram a surgir inúmeras produções de elenco, assim, em pouco tempo. Eu acho que eu fiz muita coisa, não tinha um currículo vasto, assim, na produção de elenco.
mas acabou rolando muito, fiz trabalhos muito legais. Ano passado eu tive, acho que uns 4 elencos meus, assim, em cartaz, reconhecido, foi super legal. E há uns 3, 4 anos, quando vim para São Paulo, que eu comecei a ver apartamento, tal, não sei o que, eu me encantei por esse mundo de imóveis. E aí uma amiga minha me falou sobre uma imobiliária, que eu entrei no site, fiquei enlouquecida, mandei um e-mail, e daí eles me chamaram para uma reunião e eu comecei a trabalhar lá também. Então eu vivo essa loucura de vender imóveis, fazer castings, né, quando me convidam. Não é uma coisa que eu corro atrás, é uma coisa que é do boca a boca. Alguém que assistiu a peça, que gostou, quem foi a produtora de elenco? Foi a Gisele, me chama. Ou quem já trabalhou comigo me indica para outra pessoa, ou me chama para trabalhar de novo. Enfim, e tô sempre ou ensaiando ou em cartaz também, graças a Deus, desde que eu comecei no Gypsy há 10, 11 anos, eu não parei, eu emendo uma peça na outra. Acho que eu tô no meu 18º musical, alguma coisa assim. Então, resumindo, é isso. Eu sou formada em dança, em nutrição, em teatro, sou corretriz agora e também faço produção de elenco. Muito bem. Nossa, quanta coisa, né? Ô, gente, a gente perguntou lá no Instagram do nosso espaço se as pessoas achavam que o artista deixa de ser tão artista, ele é um pouco menos artista quando ele faz outra profissão, exerce outra profissão ao mesmo tempo, ou não. Lá as pessoas, 80% das pessoas disseram que não, que ele não deixa de ser, que ele é menos artista, não, que ele continua sendo o mesmo artista que era antes. Vocês concordam? O que vocês pensam sobre isso? Eu sinto, porque eu até lancei essa pergunta porque eu sinto que tem um certo receio e medo dos artistas. Parece assim, que se ele for fazer outra coisa, ele vai desviar o foco, não vai ser mais artista, não vai mais conseguir fazer. E, né, vocês, para mim, são a prova de que não é bem por aí, mas queria que vocês dissessem um pouquinho o que vocês pensam. Olha, eu ia falar exatamente isso. Repara como, na minha opinião, a Gi e a Thalita são artistas de sucesso no que fazem, né, nas respectivas profissões, né, e fico muito feliz, muito orgulhosa delas serem minhas amigas, tipo, minhas amigas, elas são muito incríveis. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu acho que é o exato oposto, Claudinha. Hoje em dia, o preconceito que existia com a tal da falta de foco, né? Mas você não tem foco. Isso não existe mais. A gente está em 2020. A falta de foco é o mal da geração da última década, desde 2010 para cá. Né? Tem um estudo no mercado que as pessoas em todas as áreas, não é só um privilégio nosso do meio artístico, estão se especializando em outros trabalhos, que lógico que tem a ver com o meio artístico, ou que se complementam, ou até não, ou que complementam renda e fazem parte da vida dessa pessoa de uma outra forma. E eu me arrisco a dizer, vou até provocar minhas amigas para responder isso, me arrisco a dizer que é o seguinte, por não depender 100% do teatro musical, né? Porque nós 3 temos em comum o teatro musical, nós 4, né, Claudinha? Temos em comum o teatro musical, que é essa nossa verdadeira paixão. A gente é apaixonada por estar no palco. E eu acho que a gente só conseguiu estar tantas vezes no palco porque o fato da gente ter uma renda num outro negócio nos dá tranquilidade para audicionar melhor, para fazer um teste mais calmo, porque aquilo não é a única dependência da sua vida, porque se você não passar aquele teste, você vai morrer, acabou sua vida, você chora, você tem outras opções. Eu hoje vou com uma tranquilidade de espírito para fazer um teste. Claro, eu estou sempre nervosa, a gente fica nervoso para audicionar na vida. Mas a minha vida não depende daquele trabalho, que se eu não tiver aquilo, ferrou, entendeu? E que muita gente, quando tem só isso de foco, só isso de trabalho, aquilo se torna uma importância completamente, né? E como disse a Tá, a gente está vivendo o sonho de outra pessoa ali, né? Muitos artistas empreendem o próprio sonho, né? Produzem as próprias peças, mas essa é a minha visão. Posso estar enganada, mas é um pouco da sensação que eu tenho. Que os meus amigos que se dão mal ou que vão pior nos testes estão muito nervosos porque dependem única e exclusivamente daquilo e precisam passar, senão eles sofrem muito. O que vocês acham, amigas? Gente, eu acho o seguinte, eu acho que não tem regra. Acho que você não tem que fazer só uma coisa, nem tem que fazer várias coisas. Eu acho que
essa vida é muito maravilhosa e você tem que fazer, descobrir algo que te dê prazer. Então, se é uma coisa só, ou se você gosta, tipo, eu amo tudo que eu faço e eu faço porque eu amo e graças a Deus eu consigo sempre estar fazendo essas coisas que eu gosto. Então, assim, não tem uma regra. Eu acho que se você tiver o foco de se realizar naquilo, seja o que for, ou em várias coisas, entendeu? Para tanto o seu sustento, mas como para a sua realização pessoal, seja como artista, seja como corretor, seja, enfim, com qualquer outra profissão que você tenha, é se debruçar e estudar para chegar naquele lugar. Então, assim, eu sou completamente contra rótulos. Eu acabei entrando nessa onda de produção de elenco porque eu trabalhei com inúmeras pessoas talentosas que sempre estavam no mesmo lugar, sendo taxadas de ela é bailarina, ela é sapateadora, ela é cantora, ela é mais atriz, ela é não sei o quê. Então, assim, não tem. E eu via pessoas que podiam fazer outras coisas, que podiam fazer além e que não tinham essa oportunidade. E eu falei, cara, eu quero entrar para tentar mostrar para esse mercado que não tem rótulo, você não é só uma coisa. Então, assim, acho que tanto no trabalho quanto você escolhe, tanto só no teatro musical, você não é só uma coisa. Você está ali, você desempenha várias coisas. Tudo bem, você pode ter uma coisa número um, mas isso não quer dizer que você não possa fazer outras coisas bem também, entendeu? E que você tenha a oportunidade de fazer uma audição para um personagem, para uma coisa diferente, senão você acaba sempre fazendo a mesma coisa. Tipo, ela é comediante, aí só vão te chamar para fazer papel de comédia, entendeu? E nunca ninguém vai te dar oportunidade. E eu falei, eu quero entrar por causa disso. Então eu vejo assim a minha vida, entendeu? Da mesma forma como eu entrei para produção de elenco, que eu pensei, cara, todo mundo pode fazer zilhões de coisas, zilhões de papéis, ou cantar, dançar e tudo ao mesmo tempo, e fazer bem, você também pode trabalhar em mais de uma coisa, entendeu? Então é a oportunidade que as pessoas te dão e também a sua forma de se colocar para agarrar essa oportunidade e continuar ali, entendeu? Então, assim, isso aconteceu tanto para desvendar outros lugares dessas pessoas que eu já trabalhava, assim, e que na produção de elenco eu consegui colocar várias pessoas em lugares, assim, que, nossa, tô fazendo um personagem super legal, nunca tive essa oportunidade e tal, como também abraçar novas pessoas. Já fiz vários castings, assim, de gente que veio de Recife, de Natal, de outros estados e que não tinham muita entrada aqui, porque quando eu comecei, eu não tive ninguém conhecido que me colocou. Então, assim, tem que alguém sentar mesmo e ver os vídeos e falar: nossa, eu nunca vi essa pessoa na minha vida, mas ela é bacana, vou dar uma oportunidade. Entendeu? Então, acho que isso é em tudo na vida, em todas as profissões. Tipo, eu entrei num site de imobiliária, uma coisa que eu nunca pensei em trabalhar na minha vida, me apaixonei pelo site, por aquela onda. Eu falei, tinha assim, quer trabalhar conosco? Aí eu fui escrever um e-mail. E assim aconteceu, entendeu? Então, acho que não tem regra, não tem rótulos. É fazer o que te dá prazer. A gente passa a maior parte do nosso dia, do nosso tempo trabalhando. Então, tem que ser algo que você se realiza, que você se realize, ou várias coisas que você se realize ali e se você pega uma graninha de um, uma graninha de outro. Tipo, não tem muito isso de depender, entendeu? Você vai mesclando e vai fazendo com prazer e também, enfim, pagando as contas, né? Concordo muito com a Gi, né? Com essa coisa da gente ser... Cara, a gente se reinventa todos os dias. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida amanhã, sabe? Assim, eu sei lá, já me reinventei tantas vezes. Eu fui mãe muito jovem. Então, eu já tive que fazer uma ginástica, sabe? De querer ser artista e mãe e vou sobreviver, sabe? Então, eu acho que, inclusive, o fato... eu vou segurar aqui para eu conseguir mais melhor. O fato de eu ter sido mãe muito jovem, eu tenho quase uma sensação de eu morri cedo, entende? Eu já experimentei o desespero, o pânico da morte, sabe? Assim, cara, eu preciso sobreviver de qualquer jeito. Então, você acaba falando dane-se, para não falar outra palavra, já que estamos num ambiente, né, de pessoas que não falam palavrão. Mas você aprende a falar um pouco dane-se o que vão achar de mim, dane-se o que vão pensar, dane-se, sabe assim, é minha vida. Alguém vai pagar os boletos? Não, sabe? Eu nesse lugar. Eu acho muito que eu não sou nada, eu estou alguma coisa.
eu não sou atriz, eu me reconheço muito como artista, Clau. E é esse estado que me move desde muito novinha. Eu reconheço a arte como algo que me faz ter paixão na vida. Então, como essa arte em mim vai se manifestar, aí já são outros 500, né? Então, eu acho que no momento eu estou atriz, estou professora, estou tatuadora, isso me permite caminhar por outros lugares, mas você tem um pouco que não ligar para o que os outros vão falar sobre a sua vida. Já é tão difícil ser artista, por que a gente vai ficar inventando mais dificuldades, sabe? E tem uma coisa, uma vez eu estava fazendo Avenida Q, foi meu primeiro musical, Avenida Q, e aí eu estava ensaiando, enfim, a Lisa era muito bebê, minha filha mamava ainda, e aquele conflito todo, vou ter que desmamar para fazer turnê. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais isso, sabe? Às vezes dá vontade de sair daqui. Só que aí tinha um cara que estava treinando a gente por conta dos bonecos, que chama João Bresser. Esse cara é muito legal. Ele virou e falou assim, mas Thalita, por que você não vai embora, então, já que você está tão pé da vida? Aí eu falei, cara, porque eu preciso da grana. Aí ele falou, Denise Fraga me disse uma frase e eu, como ensinamento, eu vou passar para você. Eu falei, tá bom, vou receber e estou passando para vocês agora, tá? É muito importante que a gente tenha o dinheiro do não. A gente tem que ter o dinheiro do não para a gente poder escolher aquilo que a gente quer fazer. Eu sei que é muito difícil, a nossa carreira é instável, a gente não consegue fazer esse pé de meia muitas vezes, sabe? Mas tente ter o dinheiro do não para você também não ter que topar qualquer projeto. Se a gente fizesse esse trabalho só por conta da grana, a gente ia trabalhar numa agência de publicidade. Cara, precisa de um monte de gente trabalhando no criativo lá. Em um mês você vai ganhar o que você ganha em 5 de teatro musical, sabe? Mas não é, a gente não está aqui pela grana. Então, assim, para a gente poder escolher os nossos projetos, eu acho que essa é a principal coisa que ter outra profissão me traz, né? Esse dinheiro do não. Eu vou sobreviver, eu vou estar bem, vai estar tudo pago, vou continuar pagando os boletos se eu não topar fazer modelo vivo no shopping. Nada contra modelos vivos no shopping, mas, assim, não é uma coisa que eu gostaria de fazer nesse momento, é isso, entendeu? Esse meu momento de sabedoria, era isso. Meninas, tem uma coisa que eu escuto muito, que às vezes a pessoa não consegue se desligar de um outro emprego, mas gostaria de fazer mais parte do meio artístico, mas não consegue, e diz que não consegue porque não tem oportunidade. Eu queria que vocês me dissessem, pelo que parece, as três têm uma boa relação com esses lados B, As e Cs, Ds e F, né? Então é uma escolha, mas tem gente que diz que não é uma escolha. E aí eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham do mercado de trabalho. Se realmente não tem espaço para todo mundo, ou se falta o artista criar o próprio espaço, se existe essa possibilidade. Se vocês acreditam nessa possibilidade, né, de criar os seus próprios espaços, de ganhar o seu espaço, de produzir espaço, criar mais espaço, ou não? Como vocês veem isso? Eu concordo, por exemplo, uma coisa que eu adoraria fazer é longa-metragem. O que me fez querer fazer Unicamp, etc e tal, e estudar e virar uma atriz cabeçona, assim, era um tanto porque eu percebia que o perfil dos atores de cinema brasileiro ainda era um ator de pesquisa, né? Então, assim, não só porque eu realmente gostava de estudar, mas porque era esse o perfil, esse o caminho que eu queria seguir. E aí tentei, de várias formas, entrar nesse mercado do cinema, até que num dado momento desencanei, porque achei que era muito fechado, mas sempre assim, mercado do cinema no Brasil, praticamente não existe, ok? Estamos falando de uma lenda urbana, assim, que é um mercado muito lado B, assim, muito, né, muito fechado, enfim, virei agenciada de produtoras que trabalham só com cinema, mas rolou pouquíssima coisa. Então, eu entendo isso quando as pessoas falam de que o mercado é muito fechado, o mercado é muito fechado. Mas também tem esse lugar da gente inventar o nosso próprio mercado, né? Com o cinema, claro que não dá para eu fazer um longa-metragem com a direção do Fernando Meirelles, porque o Fernando Meirelles não me escolheu, mas eu posso inventar e fazer o meu cinema, né? Eu posso... E aí talvez o Fernando Meirelles me veja. É meio isso que eu estou querendo dizer, assim, né? As chances da gente... vou trazer mais uma palavra de sabedoria. Kátia Barros, uma vez, me falou em aula, porque ela leu no livro do Yoshi Oida, que é um gênio, é um ator, ele é japonês, mas ele trabalha numa companhia, que é a companhia do Peter Brook, que é uma companhia inglesa. E tem um livro do Ator Invisível, onde ele fala: na vida é importante a gente estar sempre saltitando,
para quando a oportunidade passar, a gente conseguir pegar. É isso, entende? Então, assim, é difícil entrar, mas é para todo mundo. Claro que algumas pessoas são apadrinhadas, a gente conhece essas histórias, mas isso é uma minoria ainda, sabe? Tipo, não é todo mundo. Agora, alguém escreveu um textão, já eu leio. Mas é importante a gente se reinventar, criar os nossos espaços, sabe? Vai tentar fazer uma aula com um diretor X vai dar um workshop, vai lá, deixa ele ver seu rosto, faz um curso com ele, né? A gente vai com o cotovelo montando o nosso espaço, inventando o nosso espaço, né, dona Cláudia? Engraçado isso, né? Porque eu adorei a frase do Yoshoi, mas eu uso uma também que é de Albert Einstein, né? Que sucesso é quando a sorte encontra o preparo, né? Então, não adianta a gente ter a sorte de encontrar alguém muito... Se eu desse de cara com o Miguel Falabella, eu tenho 3 minutos para me apresentar para ele e é a oportunidade que eu tenho. Eu tenho que estar muito preparado para isso, né? Que é de muito tempo de estudo, é de muito tempo de dedicação. Eu tenho um pouco da sensação que os amigos que eu conheço, quando eu peço para contarem a história, principalmente na minha feira, nas palestras, quando eu peço para eles contarem as histórias deles, né? Tem sempre uma história muito de cara de pau. O cara vai lá e aí ele fala, fulano, ei, quero trabalhar com você, viu? Meu sonho, escuta, ei, me chama, você quer, sabe? Mas é isso, eu acho que não adianta nada, a gente tem que pensar no investimento de carreira como se eu fosse investir em qualquer negócio. Vou abrir uma loja de prego, foi o que eu falei pro meu pai, né? Quando eu resolvi ser artista, eu falei, pai, se eu fosse abrir uma loja de prego, quanto tempo essa loja ia demorar para dar dinheiro? Aí meu pai falou, sei lá, filha, uns 3 anos. Eu falei, me dá 3 anos. Se eu não der certo em 3 anos em nada, eu escolho outra coisa. Né? Se eu não passar em nada, nenhum teste de nada, porque, é lógico, eu calculei na minha cabeça, tracei metas para isso, então, aonde você quer estar daqui 3 anos? 3 anos você vai querer estar numa novela, numa produção cinematográfica, num teatro musical. Então, quais são as etapas de preparo que você vai precisar ter? E aí, o quanto você tem de dinheiro, né? Se você tem, eu sempre falo para você investir na sua carreira, uma terça parte do que seria um investimento que você imaginaria para sua carreira. Eu tenho hoje guardado 10 mil. Ótimo, então eu vou investir 3.500 reais em cursos, né? Então, o que você precisa para chegar aqui? É curso de teatro? É curso de canto? É curso de, né? Escolha seus mestres, tenha mentores, pessoas que você imagina que sejam legais. Siga essas pessoas no Instagram. Acho que hoje a gente tem a rede social a nosso favor para a gente se inspirar, para a gente se comunicar com as pessoas, né? As redes sociais estão aí abertas para todos. Manda uma mensagem às vezes para você, cara, viu? Eu quero fazer um curso seu. Quando que você vai dar um curso? Eu quero você de mentor, né? Enfim, essa é a minha opinião. Eu vi que ela perguntou a Eixo sobre a administração assim do tempo, de fazer, né, várias coisas, como administrar isso, se no momento para fazer uma coisa só. Eu acho que tudo vem da organização e da sua dedicação. Então, assim, não tem tempo que falte, sabe? Se você coloca o despertador para acordar mesmo não tendo nada, e aí você entra, como a Fefa falou, que a internet está aí, escuta alguém que você goste muito cantando e fica fazendo os exercícios em casa. Então, assim, se você tem grana para fazer aula, que maravilha, mas eu tenho vários amigos que cantam pra caramba, que aprendem com pessoas que eles gostam de ficar ali assistindo, de ficar fazendo exercício de melismo, de vibrato, de não sei o que, treinando sozinho mesmo, sabe? Então, assim, é um tempo que você pode fazer em qualquer momento. Você para e fala assim, agora eu vou fazer isso. Agora, então, na quarentena, a gente está com várias aulas e vários cursos aí online rolando. Então, assim, eu fiz um curso maravilhoso aqui em São Paulo, até na época do Vamp, que eu estava fazendo com a Thalita, que eu fiquei apaixonada,
que é do Gaga, que é do coreógrafo israelense Ohad Naharim, que tem inclusive um documentário sobre ele e tal. Ele já preparou vários artistas assim para cinema e tal, pessoas que não dançavam para fazer movimento de dança. E assim, a aula é quase uma aula de corpo de teatro. Então tá aí, tá disponível para quem quiser. Então assim, é o quanto você quer para você correr atrás e ir atrás disso. Falar, ah, não, vou fazer nesse horário em casa mesmo. Ou, ah, tem um curso maneiro, eu posso pagar, eu vou fazer também. E em outros momentos ir trabalhando, ver o que você tem que fazer no horário comercial, que você não pode fugir disso, e outras coisas que você pode fazer fora desse horário, que é o que você quer muito e que você tem ali, você pode fazer no outro horário, você se dedicar também. Tipo, esse meu último trabalho que eu fiz de produção de elenco, agora em janeiro, eu estava ensaiando. Eu fiz uma audição de uns convidados, né? Eu convidei pessoas brasileiros, negros e negras, para a audição da montagem do Tina Turner, que vai ter em Madrid. Então, foi o primeiro casting internacional que eu fiz, que é da Stage. Eles vieram para cá. A Alma Ali me convidou para fazer com ela. E daí eu convidei umas 100 e tantas pessoas para fazer essa audição no perfil que eles queriam. E eu tava ensaiando e eu tava na imobiliária. Então, tipo assim, eu dormia 5 horas da manhã e colocava o despertador para as 8 horas da manhã. Para conseguir fazer, é claro que eu não tô indicando a ninguém, olha, não durma, não é isso. Mas assim, são 3 coisas que eu amo fazer. Eu tinha o meu ensaio no horário que era aquele X que eu tinha que estar lá presente. Os imóveis, enfim, uns amigos iam fazer visita para mim e tal, mas o que eu tinha de e-mail eu preparava tudo de madrugada e deixava ali. E as coisas do casting eu ia mandando, deixando também organizado no computador e ia mandando para as pessoas, fazendo as planilhas dos horários, dos grupos, assistindo o espetáculo, vendo o perfil de cada um, separando o material para mandar para cada um. Então, assim, você tem que fazer a sua... Dependendo do que você está fazendo naquele momento, você tem que fazer a sua agenda. É como agora, a gente em casa. Se deixa, a gente passa o dia todo e não faz nada. Então, o que eu tenho? Eu tenho um caderninho que eu coloco aqui. Segunda-feira, dia tal. O que eu vou fazer, entendeu? Amanhã. Eu já tenho ali as coisas que tal hora eu quero fazer a aula do Gaga, tal hora eu quero fazer a aula de yoga, tal hora eu vou pesquisar sobre o assunto X que me interessa, tal hora eu vou ver o filme, tal. Então, assim, é uma organização pessoal que dá para encontrar tempo. Você não precisa parar a vida para fazer uma coisa só, entendeu? Eu acredito que sabendo administrar e tendo esse gás, né? Porque é pauleira, mas dá para fazer tudo junto. É isso. Muito legal isso que a Gi falou. Eu vejo que tem duas coisas que eu vejo que são muito importantes e que a gente não aprende. Que primeiro é uma organização mesmo, se organizar. Se organizar é uma ciência, né? Tem muita gente que estuda isso. A gente tem milhões de ferramentas que estão disponíveis, mas a gente às vezes não se atenta e nem sabe, né, que a gente pode se organizar para se organizar. E eu quero até deixar indicado aqui para quem está assistindo, tem umas mulheres que se chamam Planejamento Selvagem, que é muito incrível o trabalho que elas fizeram. Você faz online, inclusive nesse momento é super, super indicado, e é muito sensível, é um planejamento cíclico. Eu sou uma pessoa já com uma natureza mais organizada assim, em relação às minhas tarefas, mas ela me apresentou um outro lado, assim, um jeito muito, muito bonito de ver. Procurem Planejamento Selvagem, e também planejamento financeiro, né, que é uma outra, que a gente sempre fala que não tem dinheiro, como guardar dinheiro, mas já se sabe hoje, todos os especialistas financeiros dizem que não é quanto você ganha, né? Não é sobre isso. Mas, enfim, meninas, aqui a Yesha perguntou várias coisas, e dentro disso que a gente falou sobre gestão de tempo, né? Como vocês veem isso, de gerir o tempo de vocês nessas profissões todas, que acho que tem a ver com um monte de coisa que a gente quer fazer, um monte de profissão que a gente quer exercer.